Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução do nosso quinto exercício, envolvendo aí o dicionário em que nós estamos trabalhando as coleções da linguagem Python, tá certo? E hoje, neste vídeo, é um motivo de grande alegria, pois nós completamos aqui o nosso 100º vídeo aqui da série, né? Envolvendo o nosso curso de programação em Python, em que eu posso compartilhar um pouco com vocês aí o meu conhecimento a respeito de uma das linguagens que mais cresce no mundo atualmente, que é a linguagem Python, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês aí, então, uma sugestão de resolução do nosso quinto exercício envolvendo aí os dicionários que nós temos disponível da linguagem Python. Muito bem, pessoal. Eu já estou aqui no computador. Vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a desenvolver a resolução aí da nossa quinta questão, envolvendo aí os dicionários que nós temos aí disponível da linguagem Python. Aqui no PyCharm nós vamos abrir aqui o nosso projeto exercícios de Python. Dentro desse projeto eu já tenho ali criado de aulas anteriores, né? O nosso arquivo.py contendo aqui, né? A lista 08, em que trata das coleções aí onde estamos falando sobre os dicionários. Para ficarmos apenas com o editor de códigos aqui na tela, nós vamos fechar aqui o nosso navegador de arquivo contendo o diretório, tá certo? Lembrando aí você que se não viu, na aula passada nós fizemos a resolução do quarto exercício aqui envolvendo os dicionários, tá certo? Se você não tiver visto essa aula, não tem problema. Eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula, tá certo? E aqui logo abaixo, na sequência, nós temos o enunciado da nossa quinta questão, que ela diz o seguinte aqui, ó. Cria um dicionário chamado Notas, então ele já sugeriu o nome do dicionário, vai ser Notas, e armazene o nome de 5 alunos com chave, né, e suas respectivas notas aí como valor. Em seguida, calcule e exiba a média das notas. Exiba os nomes dos alunos que têm nota acima da média. Tá certo, pessoal? Então, esse aqui é o exercício aqui da quinta questão aqui envolvendo os dicionários. Primeira coisa que nós precisamos fazer, então, é declarar a variável dicionário, que no caso ali do exercício ele já sugeriu o nome do meu dicionário chamado notas. Então, eu vou colocar aqui um dicionário. Para a gente criar um dicionário, simplesmente eu coloco aqui entre as chaves, tá certo? Então, nós vamos fazer a criação dessa maneira. Vou quebrar aqui uma linha para que não fique tudo numa linha só e a gente possa colocar de uma maneira mais organizada aqui os dados dentro do meu dicionário. Como ele não sugeriu nomes nem nota dos alunos, nós podemos fazer aqui de uma forma aleatória, tá certo? Eu vou colocar aqui alguns nomes, mas você também aí fazendo no seu PyCharm, você pode dar o nome e nota que você quiser, tá certo? Então, nós vamos começar aqui com o nome de 5 alunos. Eu vou colocar aqui o primeiro nome de um aluno, vai se chamar João, tá certo? A nota do João vai ser 8,5, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 8 ponto, não é vírgula, tá, pessoal? Sempre colocar o ponto, porque aqui se trata de um tipo de dado ponto flutuante, né? Um float. Então, a gente não pode colocar a vírgula. Eu separo a vírgula aqui para mim poder colocar o próximo aluno aqui no caso. Eu vou colocar agora aqui um outro nome, vai ser o nome de Maria. E a nota de Maria, por exemplo, vai ser igual a 7, então eu coloco 2 pontos. Depois de colocar a chave Maria, né? Eu vou colocar então 7 pontos para Maria, então vai ser 7,0. Depois eu vou colocar um terceiro nome aqui que vai ser Pedro. Por exemplo, Pedro vai ter uma nota maior aqui um pouquinho, ó, 9,2. Faltou aqui a vírgula, né? Depois da Maria. Vírgula novamente depois do Pedro, nós vamos colocar aqui, sei lá, nome Ana, por exemplo, com uma nota de 6,8. E por fim aqui, né? Vamos colocar mais um nome. Sei lá, vou colocar aqui, por exemplo, Carlos.
e a nota do Carlos, no caso, vai ser 7,5, por exemplo. Então, tá aqui, né, o meu dicionário. Inclusive, eu já posso printar na tela esse dicionário notas, tá certo? E eu posso também, inclusive, utilizar a função type de notas para verificar se trata mesmo da classe dos dicionários. Para isso, eu já posso rodar esse código, botão direito aqui em cima da lista 08. Vou dar um run lista 08 aqui no caso. E nós temos aqui, né, o dicionário criado. Eu tenho aqui chave João com nota de, o valor nota de 8,5. Chave Maria com nota, né, com valor, na verdade, sendo a nota de 7. A chave Pedro com valor nota de 9,2. A chave Ana com o valor nota 6,8, chave Carlos com o meu valor aqui, que é a nota de 7,5, e que se trata exatamente aqui, né, da classe dos dicionários. Então, tá tudo ok aqui. Então, já coloquei aqui o que o exercício pede inicialmente. Agora, né, o que ele pede mais à frente aqui é exatamente para a gente poder fazer o que aqui no caso, ó, calcular, né, e exibir a média das notas, tá? Então, esse seria o primeiro passo aí após, aí então, a declaração desse meu dicionário. Então, para isso, eu vou fazer aqui o seguinte, ó, eu vou criar uma variável, por exemplo, que vai ser a soma, vou guardar na verdade, né, porque para mim fazer a média eu vou precisar da soma dessas notas, então eu vou colocar assim, ó, soma notas vai receber, né, eu vou utilizar a funçãozinha sum, para a gente somar, tá certo? E aí eu coloco, então, aqui como parâmetro, dentro dessa minha função sum, eu coloco notas, ponto, e aí eu vou dar o método values, que eu quero exatamente jogar, né? Dentro dessa variável soma aqui, de notas, né? As notas, a soma das notas aqui dos alunos. Feito isso, eu vou precisar também da quantidade, né? Porque para me fazer o cálculo da média, eu preciso da quantidade, então eu vou criar uma variável chamada QTDE de alunos, por exemplo, que vai receber aqui, ó, um len, a funçãozinha len, então, de notas. E aí eu vou ter a quantidade aqui no caso, na verdade, né? A quantidade de alunos que eu tenho aqui no caso. E aí eu já posso, então, calcular a média. Para isso eu vou criar uma variável chamada média, que vai receber, então, a soma de notas sobre, né, a quantidade de alunos que eu tenho no caso. Então, dessa maneira que eu já posso, inclusive, exibir o que ele pede aqui, né? Calcule e exiba, né, a média das notas. Então, nós vamos já exibir aqui, no caso, a média das notas. Eu vou fazer aqui da seguinte maneira, que eu vou utilizar um print com as f-strings, tá certo? E aí eu vou colocar assim, por exemplo, ó, a média das notas é 2 pontos, e aí eu coloco, né, a variável média, só que para me colocar aqui com uma ou duas casas decimais, eu posso colocar aqui aquele nosso parâmetro aqui, 2 pontos, ponto 2F, por exemplo, a gente colocar com duas casas decimais, tá certo? E aí, dessa maneira, ele apresenta para a gente a média. Então, inclusive, que eu já posso até rodar isso daqui, ó. Vou dar um run lista 08 aqui. Eu poderia aplicar aqui diretamente. Então, eu tenho aqui que a média das notas é 7,8. Então, veja aqui que eu coloquei com duas casas decimais, porque eu coloquei esse parâmetro aqui após, né, a minha variável média, o 2 pontos, ponto 2F. Então, já fiz o cálculo e exibi, né, essa média. Depois, na seguida, ele pede também para exibir o nome dos alunos que tem nota aqui, ó, acima da média. Tá certo? Então, para isso, o que nós vamos fazer aqui, ó? Depois dessa parte aqui, eu vou fazer o seguinte aqui no caso, ó, eu vou colocar um print com a seguinte informação aqui, assim, ó, vou colocar um contra barra N, eu vou colocar assim, ó, alunos
com nota, na verdade, né, acima da média. Uma informação mesmo, acima da média, vou colocar 2 pontos, e eu coloquei esse contra barra N aqui exatamente para ele fazer uma quebra de linha ali para a gente, tá certo? E aí, logo na sequência, eu já posso fazer aqui, então, a amostragem dos alunos que estão com média acima, com nota ali acima da média. Então, para isso, eu vou utilizar uma estrutura de repetição com o for, e aí eu vou criar uma variável, na verdade, que vai referir a chave e o valor. Então, eu poderia colocar E e V, mas eu não gosto de colocar letras, como eu já falei em exercícios anteriores. Eu vou criar uma variável chamada aluno, inicialmente. Então, vai ser alunos, tá? Aluno aqui é só para indicar a, a chave, aqui no caso de cada um dos dados do meu dicionário, vírgula, e eu vou colocar aqui uma variável chamada nota, tá certo? In, aqui no caso, notas, ponto, e aí eu vou utilizar aqui o método items, 2 pontos, e aqui agora eu já posso, dentro dessa estrutura de repetição, utilizar uma estrutura condicional da seguinte maneira aqui, ó, se nota for maior, né, que a média, eu já posso criar aqui um outro bloco não, né, na verdade, dentro do meu bloquinho aqui, da estrutura de repetição e dentro da estrutura condicional aqui, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, já posso printar na tela o aluno com sua média ali, com a sua nota acima da média. Então, eu coloco, posso colocar aqui da seguinte maneira, que eu vou colocar um tracinho, e aí eu vou colocar entre as chaves o aluno, que no caso é a minha chave aqui, aluno, e o valor, né, caso esse aluno estiver acima da média, 2 pontos, eu coloco, então, no caso aqui, ó, a nota, que é, no caso, o valor aqui, ó, de cada um desses alunos que estiver acima da média, né, caso a nota estiver acima da média. Então, eu vou agora rodar essa linha de código aqui, ó, vou rodar aqui e veja que os alunos que estão com nota acima da média, sendo essa aqui a média, né, 7,8, apenas João, que está com 8,5, né, então, vamos olhar aqui, ó, João tem 8,5, tá certo? E o Pedro também, né, que tem uma nota de 9,2. Então, veja que aqui o exercício está rodando tranquilamente, tá certo? Então, essa seria a finalização aqui desse exercício, que ele pede para exibir, né, o nome dos alunos que tem aqui nota acima da média, e quem está acima da média é apenas João, no caso, e o Pedro, tá certo, pessoal? E, como esse é o nosso 100º exercício aqui, eu vou dar um bônus aqui nesse vídeo, nessa nossa aula, onde nós podemos utilizar para mostrar na tela o pprint, né? Mas para isso eu preciso importar um módulo aqui, ó, que é o pprint. Então vamos entender o que esse módulo faz aqui, ó. Eu vou colocar então from pprint import pprint. Eu quero utilizar essa funcionalidade aí no caso. E aí, ao invés de eu colocar apenas print, né, eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, para ficar melhor o entendimento, eu vou colocar o dicionário aqui printado anteriormente. Eu vou colocar aqui notas, só para a gente entender aqui, ó. Eu vou rodar aqui agora com as notas, mostrando inicialmente. Então, aqui, ó, eu tenho aqui o meu dicionário, né? João, Maria, Pedro, Ana e Carlos. E eu vou utilizar agora, ao invés de o print, vou até fazer o seguinte aqui, ó, eu vou colocar uma hashtag. Eu vou colocar, ao invés de print, eu vou colocar o pprint. Exatamente para me utilizar essa funcionalidade aqui da minha biblioteca pprint. E a ideia aqui do pprint aqui, ó, esse P inicialmente é de
pretty, né? Ou seja, bonito. Então, vamos ver como que funciona esse pprint aqui no caso. Ó. Vou colocar então agora, ao invés de print normal, vou utilizar o pprint e vou rodar isso daqui agora. E veja lá, o meu dicionário que inicialmente estava colocado inicialmente com os nomes da forma que está colocado aqui, né? João, Maria, ele colocou de uma forma organizada. Olha só, quem ficou primeiro aqui foi a Ana, depois o Carlos, João, Maria e Pedro. Então ficou em ordem aqui, de maneira crescente aqui na ordem alfabética, tá certo, pessoal? Então, só um plus a mais aí com relação a esse exercício, né? Uma dica bônus aí, já que essa é a nossa nosso centésimo vídeo aqui do nosso curso de programação em Python. Fica aí essa dica a mais para vocês, tá certo? E dessa maneira nós chegamos ao final aqui da nossa resolução da quinta questão envolvendo os dicionários da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução envolvendo a quinta questão relativa à parte dos dicionários que nós temos aí das coleções da linguagem Python, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar. Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!